noite, senhoras e senhores. É um prazer ter vocês todos aqui. Em nome de todo o elenco do Poder Empreendedor, eu agradeço por sua presença. A gente sempre fica impressionado que numa segunda-feira à noite tenha tanta gente disposta, como diz aquela velha historinha, a afiar o machado. Então, obrigado mesmo, parabéns a todos vocês. Numa quebra de protocolo, eu vou pedir para algumas pessoas se levantarem, se a gente puder dar luz à plateia. Vocês viram os vídeos aqui de dois dos nossos patrocinadores, do Macaxeira, que é do grupo da Adega 33, e do Perfil Líder e da Eletroferro. Nós temos também entre os nossos patrocinadores o Internacional Shopping e o Shopping Maia. Então, a gente vê as corporações tão grandes, as histórias de sucesso, e às vezes a gente esquece que tem pessoas por trás dessas histórias. E esse é um dos grandes motivos de o Poder Empreendedor existir. Então, vou pedir para o Ronaldo e a Fabiana se levantarem um minutinho. Esses caras são os responsáveis pelo ADEG e pelo Macaxeira. Obrigado por vocês estarem aqui e de nos apoiarem. Obrigado, fiquem à vontade. E os caras são tímidos, né? Essa é a parte mais legal. Então, Tabata e Júnior, por favor, se vocês puderem se levantar. Essa turma é da Perfil Líder e Eletroferro. O Júnior é um grande empreendedor que tem essa estranha mania de acelerar quando está todo mundo com medo. Parabéns por isso. Abrindo mais uma loja. Cadê a Luana? A Luana está por aqui. Lu, por favor. Lu, do Internacional Shopping. Testemunha desde o início da história do Internacional, parceira desde sempre. Acho que a Edileia ainda não está conosco, né? Ela teve um problema de trânsito, mas também é uma grande parceira do Shopping Maia, colega da Luana também. E cadê o Wilson? Wilson, por favor, para que todos vejam nosso anfitrião. Obrigado. Mês sim, mês não, o Wilson permite que a gente faça essa bagunça na casa dele. Obrigado por isso, viu, Wilson? E pelo apoio desde o primeiro momento do nosso evento. Também quero agradecer muito aos nossos apoiadores, né? Agência E, Aeroflex, Spa Urbano, Júlio Ganico, Sam Forces, Equipe, Flow, BNI, Pareps, Colégio Carbonel e Mitra, a quem eu também peço sua salva de palmas. O muito legal, né, do texto do Max Geringer, que a gente roubartilhou, como dizem, é que é um texto tão antigo e tão atual. E outro segredo dos caras de grande sucesso é que a simplicidade nunca sai de moda. Então, que a gente também se lembre disso. Simplicidade, praticidade, né? Bastante pé no chão, olho no olho. Então, é bom que a gente se lembre dessas lições simples, mas sempre contemporâneas. Bom, agradecidos todos, alguns recados. Hoje, por motivos técnicos, a nossa rede Wi-Fi, que os membros da nossa comunidade do Poder Empreendedor já estão acostumados, hoje ela não está funcionando adequadamente. Então, para fazer as perguntas, que desde já vocês podem começar a formular, vocês podem usar os seus celulares. Atrás dos seus crachás tem um número de WhatsApp, né? Tem o nome da rede também, mas eu peço que vocês desconsiderem, pelo que eu já me desculpo. Mas tem o número do WhatsApp que vocês podem mandar as perguntas, que o nosso Renato Ferreira da Cria Brasil, parceiro de sempre também, vai filtrar, porque muitas perguntas podem ser parecidas, então, para a gente ganhar tempo e assertividade. A melhor pergunta para cada um dos mentores vai ganhar um Power Bank do Poder Empreendedor. Aquele para você carregar o celular que insiste em ficar descarregado, né? Então, a melhor pergunta escolhida pelo próprio mentor vai ganhar um Power Bank. Beleza? Combinado? Joia, acho que é isso. E, se vocês puderem também fazer aquele check-in básico, é bem legal, porque ajuda também a divulgar o nosso evento, a que nossa causa ganhe força e que nos próximos eventos a gente tenha a nossa comunidade cada vez mais fortalecida. Beleza? Então, feitas as honras, vamos começar o nosso evento chamando o nosso primeiro mentor, o Roberto Vilela. Algumas informações sobre ele aqui, para a gente quebrar o gelo. Roberto Vilela vai contar um pouco da história dele. Ele que é nascido em Jacareí, é casado com a Conceição, tem a Karene, Tamires e Bruno, que são seus filhos. Ele, formação universitária incompleto. Bem-vindo ao clube, Roberto. Passatempo cozinhar. Ele tem um papagaio e um cachorro.
e a paixão dele é a arte. Então, com vocês, nosso primeiro mentor da noite, Roberto Vilela. Seja bem-vindo. O segredo da virada dele é: alegria é a coisa mais séria da vida. Roberto, o palco é seu. Ele deve falar com a gente por uns 20, 30, 40 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Obrigado, Fábio. Bem, obrigado, Fábio, e obrigado ao Bruno também, que fez esse convite. E obrigado a vocês que estão aqui, plateia cheia aqui, ou seja, não sei o que eu posso colaborar, mas, enfim, vou dar o meu tipo testemunho aqui de vida, né? Mais ou menos isso. Já fui apresentado. Nasci em Jacareí, mas foi o seguinte, não sou de Jacareí praticamente. Meu pai, em 59, no dia 15 de agosto, ele entrou na extinta Guarda Civil e teve que vir para São Paulo. Eu nasci no dia 15 de setembro, ou seja, um mês depois. Conclusão, 6 meses eu já estava morando aqui em Guarulhos. Então, eu sou um filho de Guarulhos, praticamente. Não tem ligação com o Jacareí, eram seus parentes que são de linha de lá, né? Ou seja, que tem lá ainda primos, tios, etc. Mas vou começar aqui, só fiz uma pauta aqui para tentar me nortear aqui, porque senão sou meio dislexo, então, se estou indo, vou e volto, então vou tentar fazer alguma coisa mais organizada aqui, né? Eu estudei um primeiro ano primário no Claretiano, aqui, que era um colégio de padre aqui em Guarulhos, que virou, onde a UNG hoje. E depois eu fui para o Capistrano de Abreu, Maria Leone, lá que é no Paravente, depois no Conselheiro Crispiniano. Então, para vocês terem uma ideia, eu queria ser médico. E, nesse negócio de ser médico, eu prestei vestibular em tudo. Eu trabalhava e fazia cursinho de sábado e domingo. E prestei vestibular em tudo quanto é canto, não passei em lugar nenhum. E, na Sesgran Rio, eu cheguei a passar numa universidade que chama Gama Filho. Chamava, porque fechou já. Só que essa faculdade era particular e muito cara. Ou seja, para vocês terem uma ideia, eu me lembro que era 50% a mais do que o salário do meu pai. Então, meu pai olhou com aquela carinha militar, não tem condição. Foi aí que eu acho que eu aprendi essa palavra que me persegue, assim, que é esse mantra meu, que é alegria, né? Eu falei, não, pai, vou ficar na alegria, tal. E aí nasceu essa palavra minha chamada alegria. Foi mais ou menos nessa época, com 18 anos, coisa parecida. Mas, em contrapartida, depois disso, ou seja, eu falei, não vou ficar sem estudar. Entrei na UNG, na FIG, para fazer, na Integradas, para fazer administração de empresa. E parei no meio do caminho lá, né, por causa de problemas de trabalho que vocês vão entender agora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa loja de sapato na Dom Pedro II. Vendendo sapatos e estudando de dia. E foi trabalhando. Quando foi nessa época do vestibular, eu aproveitei que meu pai estava meio assim, com dó demais de mim. Eu falei, pai, eu quero empreender, eu quero abrir empresa. E precisa que me emancipe. Eu tinha que ter 21 anos. Ele me levou no cartório e falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. E ele falou, só que esse sobrenome é meu, não é teu. E se tiver alguma coisa errada, quem vai te prender sou eu, porque é militar, né? E meu pai é linha dura. E abri uma entregadora com o irmão de uma namorada, mas coisa pequena. E o negócio... Entregador é tipo assim, para vocês terem uma ideia, vocês alugar uma Kombi de um terceiro e eu ganhar um percentual em cima daquilo. É fazer tipo de uma corretagem em cima de um veículo, arrumar serviço para o frotista, no caso. E eu queria um negócio maior. Juntei mais 2 amigos, vamos dar um passo maior. Eu importei, naquela época, um equipamento para fazer pintura de eletrostática a pó.
negócio inédito, serviço para terceiro. Era pouco que existia isso no Brasil, trouxe da Suíça. E montamos uma fábrica, compramos tanques, etc. Tudo para pagar depois, né? Mas o crédito era melhor até, naquela época. E abrimos, e tinha... A Grasurite fazia... O problema que eu tive nisso daí foi o seguinte, que essa aí a gente pintava aquelas cestinhas da Caloi Ceci, vírus da Avon, aqueles toca-fita que era na época lá de engate, os toca-fita de carro para tirar e botar. Enfim, tinha uma série de produtos que a gente pintava, display de supermercado. Então, era um negócio que estava indo bem e prospectava negócio, sucesso. O problema é que a Grasurite tinha toda a produção de tinta dela, era da Mercedes-Benz ou da Brastemp na época, e a Coral não estava preparada para atender o mercado de terceiros ainda, estava se adaptando. A Ferro Enamel, que era no México, era muito difícil estar importando, porque a tinta durava apenas 90 dias, era tinta pó, e tinha um fornecedor de tinta que se chamava Super Tintas. Não sei nem se existe ele ainda hoje, mas pronto. Ele me fornecia as tintas, estava tudo bem, até um dia que ele achou um bom negócio, o meu negócio, que ele mandou abrir uma empresa de terceiro dele, para prestar serviço também para terceiro, ser concorrente meu. Então, faltava tinta para mim sempre quando eu precisava, e para ele tinha. Aí, conclusão, quebrou. Aí foi quando eu comecei a voltar para casa, sem relógio, sem carro, sem nada, e meu pai só recebendo protesto lá, aquela coisa toda. Falei assim, como é que você vai pagar? Só anotando. E o pessoal ligando. Eu fui trabalhar como corretor de imóveis e tive bastante sorte. Comecei a vender áreas industriais. E isso aí foi uma queda muito grande para mim. Eu me lembro que eu perdi tudo, já estava até mais ou menos bem, e perder tudo foi muito difícil. E meu pai no meu pé, pior ainda que os cobradores, né? Então, eu estava... Foi muito difícil. E chegava em casa com dinheiro de uma comissão, falei, pai, ó, cheguei aqui com dinheiro, vamos pagar aí umas contas, vamos ver quem nós vamos pagar. Ele, onde é que você arrumou esse dinheiro? Não, vendi um terreno assim assado. Ah, tá bom, então vamos pagar assim, tal, tal. No outro dia, meu pai já tinha um cargo de capitão, acho que da polícia, aqui, mas ele tinha um nível de comandante aqui em Guarulhos. Eu estava lá na imobiliária, tinha uns corretores, de repente encostava lá um carro da polícia, lá ele descia, ia lá, eu falei, ô pai, não quero falar com você, não. Chegava para a secretária lá, falava, não, quero falar com o dono da imobiliária. Ia lá no dono da imobiliária, falava assim, meu filho apareceu com dinheiro em casa, eu quero saber se é lícito ou ilícito esse dinheiro. Aí o homem falava assim, não, seu Vilela, o negócio foi tudo bem, foi venda que ele fez assim, assado, é um bom menino, não sei o quê, papapá, papapá. Daí ele ia sair de lá, me dava um abraço. Mas eu ficava puto, né? Que mico, né? Que mico. Eu cheguei em casa à noite, falei, pai, o que é isso? Vou passar uma vergonha dessa. Eu disse que o sobrenome era meu. Eu vou lhe prender, não é outro que vai te prender, não. Nunca esqueço disso. E meu pai é a razão da minha vida, assim, ou seja, inspiração de ser credibilidade. Meu pai, se não pagar se a conta vence dia 10, ele não pagar no dia 1º, está tudo errado na vida dele. Então, aprendi muito com ele isso, e isso aí fez com que eu comecei a ver as coisas diferentes. Paguei todas as minhas contas, ou seja, mas empreendendo. Isso aí foi a primeiro tombo que eu tive. Tive muitas outras empresas, sempre persistindo. Resiliência era a coisa mais importante, e também comecei a achar que a credibilidade também é outra coisa muito importante. Então, é o que eu plantei sempre para os meus filhos. Tive praticamente no país a primeira empresa de telemensagens, assim, ou seja, que era totalmente superestruturada, que tinha poetas, tinha músicos para ter direitos autorais, para fazer mensagens fonadas e tudo mais. Sistema de gravação de mensagens. O problema é que tinha um custo caro de cobrança, mas o pior não era isso. O pior é que todo mundo começava a ouvir as mensagens, gravar em casa, depois, de repente, se abriu uma vejinha, todo mundo estava trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo,
Não tinha nem como, cheio de concorrente que copiava tudo de nós. Né? E a gota d'água foi a Telesp, que ficou sem, nos deixou uns 30 dias sem telefone, e daí eu tive que fechar a empresa também. Tem ação correndo até hoje, mas é um dos casos também de... Estou citando alguns casos de empresa para vocês verem a persistência que é do negócio, até chegar em 2002, onde eu abri num desses negócios no meio do caminho. Conheci um senhor também assim, que na área de operações de transporte, eu recebi um container de vinho dele e fiz amizade, me apaixonei pelo vinho, acabei sendo sócio. Esse negócio do vinho me levou a ser, hoje, dono total da importadora, sócio da Bacalhoa, da Aliança e da Quinta do Carmo, em Portugal, que é o segundo maior grupo vínico de Portugal. E isso também deu escala para se meter, fazer restaurantes, etc. Então, ou seja, uma coisa vai puxando a outra também. Isso é uma linha dos negócios nossos. Mas em 2002, foi outro tombo que eu tive, que eu saí de uma empresa que ela não tinha condições de me pagar mais, e me lembro até que eu recebi um carro de Passat do ano lá com pagamento e tal, e na segunda-feira o oficial de justiça veio em casa e tomou o carro, de dívida que tinha a empresa. Quando foi na sexta-feira, na mesma semana, o carro da minha esposa, o rapaz que trabalhava em casa, saiu, roubaram o carro, e o carro não tinha seguro também. Daí, ou seja, na sexta-feira, olhei na garagem, tem até gente aqui, vizinhos meus, que por coincidência está aqui, até foram convidados para isso. Eu olhei para aquilo, olhei a garagem sem nenhum carro, sem dinheiro, sem nada. Eu estava abrindo a minha empresa, que era de consultoria. Eu falei, Deus, tem um porquinho, um leitãozinho na geladeira, tira ele, porque a gente tem que fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, que é a melhor coisa do mundo que a gente tem que fazer agora é uma festa. Tirei o leitão, temperei no sábado, chamei os vizinhos tudinho para fazer uma festa no domingo, para marcar a virada da minha vida. E nisso minhas filhas também tinham que ir para... Estava tudo certo para intercâmbio, etc., não poderam ir e tal, mas comecei aí a minha empresa, que eu vou entrar agora um pouquinho nessa empresa que é atual de logística. Eu comecei a achar o seguinte, que eu não podia mais ser um transportador como um transportador normal. Tudo que eu conhecia de transporte no mundo, ou seja, todo mundo fazia, eu tinha que fazer alguma coisa diferenciada, porque senão eu ia ser sempre mais um na vida, eu tinha que arrumar alguma coisa para ser diferente. Então, eu achei que eu comecei como consultoria e queria abrir alguma coisa dentro da área de transporte que fosse sempre coisas difíceis, coisas que ninguém... alguém que olhasse e desistisse. Então, uma delas, ou seja, eu peguei logo uma consultoria para fazer um estudo sobre o Amazonas, sobre a saúde do Amazonas. Fui lá, fiz um estudo na ocasião, e o governador falou o seguinte, depois que eu apresentei todo um projeto, ele falou, agora faça, porque eu faço uma contratação emergencial, mas todo consultor vem aqui e fala, é fácil, então eu quero ver fazer. E eu implantei todo o sistema de saúde, de logística, no Amazonas, mapear rio, mapear barco, mapear tudo que você pode imaginar. Tem calhas de rio que demoram barcos para ir e voltar. São 6 calhas que tem no Amazonas. Então, rio onde a calha principal de cada calha demora, às vezes, entre ida e volta, 60 dias. Um barco entregando medicamento. E dali ainda vai para as comunidades dentro dos rios mais... a população ribeirinha. Mapear isso tudo foi um trabalho muito grande, que depois deu origem até cuidar da educação na ocasião e cuidar até das próprias eleições, levar as urnas eleitorais, que nós fizemos todo esse projeto de logístico. A gente teve lá no Maranhão, no Pará, que era, onde eu identifiquei que fazer coisas difíceis era o que era o maior diferencial. No Maranhão, a gente teve caso de levar a urna
de carro até um determinado ponto, depois de barco no outro, depois com moto tracionado e até com cavalo para chegar no último ponto de eleição, né? E isso aí, fazendo tudo, você não chega dentro de um estado desse com 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, 4.000 veículos. Você entra com a inteligência. Então, nós entrávamos sempre com a inteligência, criando um estilo de raiz de pirâmide, ou seja, um cuida de 5, 5 cuida de 20, 20 cuida de 60, até chegar na base, que é a produção. Então, esse método, essa metodologia fez com que a gente fosse estratificando grandes negócios, e eu percebi que a saúde não tem crise, ou seja, para o operador logístico, ou seja, ninguém fica menos doente ou mais doente. Então, eu achei, tem que investir na saúde. Tudo o que for de qualificação, porque eu achava que, por exemplo, farmacêutico na minha empresa, eu achava que tinha que assinar só. E o farmacêutico que trabalhava para mim também achava que tinha que assinar. E, de repente, eu falei, não, eu estou pagando ele, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa. E um dia eu estava tão invocado que ele chegou e falou assim, senhor Roberto, eu precisava de um ponto de rede. Falei, vou lhe dar mais um, vou lhe dar 2, para você botar a rede e dormir, porque o que você faz aqui é só isso. Então, daí ele entendeu o recado. E uma pessoa muito boa, que eu gosto muito, ou seja, Alessandro, esse foi o funcionário 001 meu, assim, da área de saúde. Ele entendeu, foi pesquisar e foi atrás e foi começar a qualificar a nossa empresa a ponto de a gente estar buscando cada vez mais certificações. E tivemos sempre essa segurança de que a certificação nos fazia o diferencial sempre. Tinha que estar qualificado, e a nossa empresa foi fechando contratos no país todo, até que em 2010 nós compramos mais uma outra empresa. Hoje, depois eu uni as duas, e hoje eu posso dizer que nós temos, seguramente nos últimos 14 anos, nós temos, nos últimos 15 anos, 14 prêmios de melhor transportador de medicamentos do país, dado pela indústria farmacêutica, pelo Sindusfarma, o melhor transportador. Nós trabalhamos para todos os laboratórios públicos, estudos, licitações, cuidamos de toda a saúde do Estado de São Paulo, armazenamos toda a saúde da Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos os maiores cases do país, quais seja o Estado de Minas, que tem 850 municípios, é o de maior quantidade de municípios. O Estado de São Paulo, que tem a maior quantidade de pessoas, é um outro case nosso. São Paulo, a maior capital. Tem o Estado do Mato Grosso. E tem também o Estado do Amazonas, que é a maior diversidade. Então, cuidamos de todas as vacinas do país que chega importadas, seja no Rio de Janeiro, através da Fiocruz. Fazemos toda a recepção, armazenagem, transporte para todo o país dessas vacinas, cuidamos de toda a distribuição das vacinas do Estado de São Paulo, enfim, alto custo que vem do governo federal, que é para distribuir em todo o Estado de São Paulo, é armazenado dentro de instalações nossas. Nós temos hoje 18 instalações espalhadas no país, perto de 1.200 funcionários, uma empresa de transporte, mas tem mais de 50 farmacêuticos hoje. Então, através de muita dedicação, foco, a gente tem investe muito nas soluções de logística para a saúde. Então, nós temos desde a operação da matéria-prima, medicamento acabado, tanto transportando como armazenando, e temos também a logística intra-hospitalar hoje. Nós estamos dentro de hospitais, nós recebemos medicamento dentro de hospitais, fracionamos até chegar ao beira-leito para as enfermeiras estarem dispensando aos pacientes, né, aos intentos. As farmácias também hospitalares,
Cuidamos também assim de medicamentos em casa, fazemos mais de 60 mil entregas de medicamento em casa na cidade de São Paulo. Dentro do estado da Bahia. Ou seja, são cases que eu estou colocando de grande monta. Medicamento de alto custo da iniciativa privada, o que há de mais caro, onde vocês imaginem que um pallet de 15 milhões, isso aí é operado por nós, vem empresas da Alemanha ou da Suécia, assim, vem aqui para nos certificar, para ter condições, para ver se a gente tem condições de fazer essa operação. Eu não sei como é que está meu tempo aí. Tá. E com isso a gente tem essas operações, são operações assim de alta complexidade, vamos dizer que isso aí chama-se transporte ou armazenagem de medicamentos de alta complexidade, de temperaturas negativas, ou então de 2 a 8. Esses transportes fazem com que a gente tenha que ter processos de garantia de transportar, por exemplo, daqui a Brasília, em carros que tenham funções independentes do funcionamento do motor, ou seja, o refrigeramento do carro funciona independente do motor, tem que ter paradas a cada 200 quilômetros com algum tipo de garantia nossa, que a gente garanta que, se houver qualquer problema, a gente tenha como ter a carga em local garantido com a temperatura. O sistema nosso de segurança, para evitar há mais de 3 anos que a gente não tem nenhum roubo, porque tudo é abortado. A gente tem tentativas de roubo, mas nós temos sistema, o gerenciamento de risco é tudo próprio nosso. Com isso, fez com que a gente não tenha nenhum roubo nos últimos 3 anos, apesar de ser só medicamentos. Mas é uma conta caríssima que a gente tem, entretanto, é uma dos serviços mais interessante e cobiçado por qualquer concorrência nossa, porque sabe que a gente realmente leva isso muito a sério. Nós temos uma diretoria de segurança, que, ou seja, sabe onde eu estou aqui, com quem eu estou aqui, etc. Ou seja, tem gente sempre assim, ou seja, cuidando de tudo. É uma coisa muito séria dentro da nossa empresa, porque a gente trabalha com medicamentos muito valiosos, né? E de consumo, até fácil de comercialização. Bom, então isso aí seria a parte assim, mais ou menos empresarial que a gente tem, ou seja, também da minha parte, eu gosto muito da alegria. Eu não trabalho na minha empresa depois das 18 horas, de jeito nenhum, nunca fiquei lá na minha empresa depois das 18 horas. Detesto e detesto quem fica também. Salvo se a pessoa trabalha à noite, pronto. Mas não gosto de ficar. Eu posso trabalhar dentro de um conceito de temos que almoçar, jantar, etc., fora, tratar de alguma coisa, mas eu não sou adepto a ter reuniões, ficar dentro da empresa, eu nunca fiquei e não fico. Tento resolver minha vida dentro do expediente normal. E promovo sempre isso, está sempre com o meu lema da alegria, é uma coisa que me persegue, ou seja, eu não consigo desligar disso, e até em situações, já passei situações difíceis, por exemplo, uma vez morreu o filho de um amigo meu, fiquei sem ligar para ele muito tempo, porque eu não sabia como falar com ele, né? Porque ia falar, e aí, só alegria? É complicado, né? Perder o filho, coisa parecida, é difícil. E também tem outro lado nosso da arte, que eu sempre gostei de pintar, quando era pequeno, pintava, tem até um ateliê de pintura em casa, mas eu percebi que da minha pintura não saía nada, eu achei melhor começar a comprar quadro mesmo, que não ia dar certo. E hoje nós temos um acervo aí, que nós criamos um instituto, que eu dei o nome do instituto do sobrenome da minha mãe, que é Brison, e do meu pai, que é Vilela. Então, temos um Instituto Brison Vilela,